Dora é uma paciente que chega em 1901. Freud vai escrever o caso Dora e publicar em 1905. O texto se chama Fragmento de uma análise de um caso de histeria. E a menina, então, tem lá os seus 18 aninhos e, no processo de análise, relata alguns acontecimentos da sua infância. Vale dizer que as experiências vivenciadas nessa fase de vida são capazes de influenciar e marcar uma pessoa para o resto da sua existência. Daí a importância que o Freud vai conceber a nossa infância. Dora, nesse sentido, possui uma história conturbada, que ofereceu, inclusive, condições para o desenvolvimento da sua histeria. O relato inicia narrando a amizade existente entre os pais de Dora e um outro casal, nomeado como Senhora e Senhor K. Dora é efetivamente mais ligada ao seu pai, que possui uma saúde delicada e frequentemente precisa de cuidados dela e da mãe. Tais cuidados, como indica a narrativa, são oferecidos não só por Dora, mas também pela senhora K. A mãe de Dora aparece como uma senhora dedicada única e exclusivamente aos trabalhos domésticos. Já o senhor K possui grande proximidade com Dora, levando-a para passear, comprando presentes, dando presentes. Percebe-se logo no início da narrativa uma proximidade suspeita entre a senhora K e o pai de Dora e entre K e Dora. Certo dia, Dora confidencia à sua mãe que o senhor K lhe fez uma proposta amorosa. O ocorrido sucedeu no dia que ambos foram dar um passeio. O senhor K se inclinara à jovem, lhe sugerindo algo de caráter sexual, fato que gerou grande desconforto na menina e a fez se afastar do mesmo. Ao ser questionado sobre tal ocorrência, o senhor K nega ter tal ocorrido e culpa a imaginação da mocinha, né? Argumento que os pais logo compram. O caso Dora pode servir de exemplo para a afirmação feita por Freud lá na carta direcionada a Fliss, em que ele afirma não confiar mais na teoria das neuroses, tal como foi concebida inicialmente. Nessa primeira versão, Freud e Breuer acreditavam que haveria um trauma primeiro, factual e de caráter sexual, que tendo ocorrido no período da infância, né, influenciaria aí todo o desenvolvimento da personalidade, que seria marcado aí por esse distúrbio patológico. Freud percebe nuances nessa perspectiva e uma mudança muito importante é operada na teoria. E é fundamental para a gente entender o que acontece aqui na mobilidade, na noção de realidade psíquica do caso Dora. Relata Freud outro ocorrido, no qual o Sr. K convida sua esposa e a jovem Dora a irem juntos a um evento religioso. Marcam o encontro no comércio em que K era proprietário. No entanto, a jovem, que na época tinha 14 anos, relata que ao chegar no lugar tratado, o Sr. K estava lá sozinho e ele parece ter preparado tudo para ter a jovem, então, desacompanhada em sua presença. Em um dado momento, ele se aproxima de Dora, coloca seu corpo sobre o dela e beija-lhe os lábios. Dora diz ter sentido repugnância, se afasta do lugar imediatamente. Freud considera esse comportamento adverso, já que numa menina de 14 anos, essa situação é propulsora de uma certa excitação sexual, já que numa menina o interesse por meninos e namorar, e novelas e livros na época, seria diferente da sensação de desprazer e nojo que a Dora relata. O tratamento de Dora e sua análise decorre primordialmente a partir de 2 sonhos que a jovem tecera a partir de então. Ela comenta com o Freud que tivera esses sonhos repetidas vezes, característica que Freud admite ser importante, demonstrando a relevância do conteúdo onírico. No primeiro sonho, Dora narra: uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe queria salvar sua caixa de joias. Mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias.
Descemos as escadas às pressas e logo que me vi do lado de fora, acordei. No processo de interpretação desse sonho, o Freud solicita a Dora que lhe diga as impressões que possui dessa produção onírica. Logo nota-se a relação entre o incêndio ocorrido no sonho, com o receio de um incêndio temido por seu pai, certa vez que se hospedaram num antigo casebre sem para-raio. Além disso, o pai de Dora havia discutido com sua esposa, pois essa mantinha trancada a porta que dava acesso ao quarto do irmão de Dora. Fato que poderia desencadear uma catástrofe caso acontecesse um incêndio. A menina indica que a porta deveria ficar aberta, afinal, pode acontecer alguma coisa durante a noite que se torne necessário sair. Assim, notamos a justificativa do incêndio ter sido representado no sonho. E logo percebemos outra característica da sua formação. A Freud pergunta se o sonho foi produzido logo após o evento ocorrido com o Sr. K, na Lagoa. O que Dora responde não sei, mas logo diz que sim. E assim podemos concluir que o sonho foi uma reação a tal experiência de caráter sexual. Vale relembrar, em linhas gerais, a proposta fundamental do livro acerca dos sonhos, né? Todo sonho é um desejo que se representa como realizado, que a representação é encobridora quando se trata de um desejo recalcado que pertence ao inconsciente e que, salvo nos sonhos lá das criancinhas antes do complexo de Édipo, né? Só o desejo inconsciente ou um desejo que chegue até o inconsciente possui a força para formar um sonho. Assim, o psicanalista busca interpretar outras parcelas do sonho. Ele questiona sobre a possível razão da aparição da tal caixinha de joias. Dora responde que a sua mãe adora ganhar joias e que seu pai frequentemente a presenteia com ela. Relata que certa vez a mãe queria um brinco de pérolas, enquanto seu pai lhe preferiu dar uma determinada pulseira, que foi recusada pela mesma, né, gerando grande discórdia entre ambos. Freud nota que a garota comenta apenas sobre as joias e não fala nadinha sobre a caixinha de joias. Ao que Dora responde: sim, o Sr. K me presenteara pouco tempo antes com uma caixinha de joias dispendiosa. Nesse ponto, o Freud expõe a relação existente entre o termo caixinha de joias e a própria genitália feminina, associação a que Dora responde, dizendo: ah, eu sabia que o senhor ia dizer isso. Nessa altura, muitos outros componentes do sonho podem ser destrinchados. Freud indica que o sentido oculto no sonho de Dora aponta para o receio que ela tinha sobre a sua caixinha de joias frente ao Sr. K. Daí o sonho figurar uma situação de perigo. Perigo esse que cabia ao pai prevenir. Freud segue na elucubração e explicando o conteúdo latente à jovem. Como é que a mamãe entra no sonho? Ela é como você, sua rival anterior nos favores do seu pai. No episódio da pulseira, você teria aceito de bom grado o que sua mãe rejeitou. Agora vamos substituir aceitar por dar e rejeitar por recusar. Isso quer dizer, então, que você estaria disposta a dar a seu pai o que sua mãe lhe recusava. E a coisa que se trata teria a ver com uma joia. Pois bem, lembre-se agora da caixa de joias do senhor que o Sr. K lhe deu. Você tem aí o ponto de partida para uma sequência paralela de pensamentos no qual seu pai deve ser substituído pelo Sr. K, tal como aconteceu na situação dele estar em frente à sua cama. Ele lhe deu uma caixa de joias e, portanto, você tem que presenteá-lo com a sua caixa de joias. Por isso falei há pouco de uma retribuição de presente. Nessa sequência de pensamentos, sua mãe deve ser substituída pela senhora K, que estava presente, ela sim, naquela ocasião. Logo, você está disposta a dar ao senhor K
o que a mulher dele lhe recusa. Aí está o pensamento que você teve que recalcar com tanto esforço e que tornou necessária a transformação de todos os elementos no seu oposto na formação do sonho. Então, o sonho torna a reafirmar o que eu já tinha dito antes de você sonhá-lo, que você está evocando seu antigo amor por seu pai para se proteger do seu amor pelo Senhor K. Mas o que mostram todos esses esforços? Não só que você temeu o Senhor K, mas que temeu ainda mais a si mesma, temeu ceder à tentação dele. Confirmam também, portanto, qual intenso era seu interesse por ele. Como Freud faz questão de sublinhar na análise do caso Dora, a Dora não concordou com essa perspectiva. No entanto, pode-se ter certeza que uma parte fundamental do sonho é desvendada. Freud indica que os sonhos que possuem a característica de se repetir com frequência, tal qual era o da Dora, são fundamentados sobre dois pilares. Um deles vinculados aos acontecimentos atuais, enquanto o outro volta-se para um acontecimento relevante na infância da pessoa. Assim, na medida em que o sonho se configura enquanto a realização de um desejo suprimido, no caso dos sonhos recorrentes, ele manifesta a efetivação de um desejo antigo e remoto, porém de modo atualizado, transformando a partir então dos nossos elementos recentes.